Olá, você que está assistindo esta aula, seja bem-vindo. Eu sou o professor Luiz Quitian, sou mestre em Engenharia Mecânica, com especialização em Mecânica dos Fluidos e Engenharia Térmica. Nesta aula falarei sobre os combustíveis e a combustão que acontecem no sistema de potência e vapor. Todo projeto de sistema de potência e vapor inicia-se com a projeção da quantidade de calor a ser transferida ao ciclo Rankine. Vou explicar a diferença entre a combustão teórica e real, como o excesso de ar influencia nos produtos finais da combustão e apresentar o equipamento usado para análise real dos produtos. Mas entender também os conceitos de entalpias e os tipos de entalpias que são precisos para cálculo de energia em sistemas. E finalmente vamos dar ênfase na temperatura de chama diabática. Comencemos. Perfeito. Vamos então começar nesta videoaula com o estudo dos combustíveis e a combustão do sistema de potência a vapor. A aula vai estar dividida em 4 partes. Primeiro vamos identificar as diferentes classificações dos combustíveis. Logo estudaremos o processo de combustão. Na sequência, vamos estudar as propriedades e reações dos combustíveis e, finalmente, vamos a conhecer o conceito de temperatura adiabática. Bem, então quando falamos de sistema de potência a vapor, a fonte geradora de calor não costuma estar em nossas primeiras preocupações, mas a verdade é que esta é uma parte essencial para a modelagem de qualquer sistema térmico e é na fonte geradora de calor, também conhecida como fonte de alta temperatura ou fonte quente, que começa a fluir o calor dentro de nosso sistema. Mas como esse calor se transforma ao final? É a pergunta do milhão. Então a gente tem aqui 3 conceitos muito importantes: combustível, líquido ou gás, triângulo de fogo. Então a gente vai dar uma contextualização do que são os combustíveis, como eles se classificam dentro dos miles que existem no mundo. Bem, vamos lá. Primeiro, deixamos clara a resposta desta pergunta: o que é um combustível? Muitas pessoas concordam que um combustível é tudo que é um material que pode ser queimado e que libera energia térmica para o ambiente externo. Na maioria dos combustíveis que se conhecem no mundo, estão baseados em átomos de hidrogênio e carbono. Sua principal fonte de formação é o material orgânico, que ficou debaixo da terra por muitos e muitos anos, sujeito a altas temperaturas e altas pressões. Esses combustíveis são conhecidos como combustíveis hidrocarbonetos, né? Que são identificados pelas fórmulas CmHm. Os combustíveis hidrocarbonetos existem em todas as fases: líquido, gás e sólido. Entre eles temos a gasolina, o diesel, gás natural, o carvão. Então, praticamente, os combustíveis usados para o sistema de potência a vapor são chamados de combustíveis hidrocarbonetos. Geralmente são usados o hidrogênio e o carvão em sua fórmula química. A maioria dos combustíveis líquidos é formada pela que conhecemos como petróleo bruto, que é refinado em torres de destilação que existem nas refinarias. Mas outros, como o carvão, são encontrados na terra de forma natural. Mas também temos aqueles que são em forma de gás, sim. Por exemplo, o gás natural que existem em forma natural no planeta também e variam em suas propriedades dependendo da região do mundo em que se encontrar ele.
Mas o combustível mais conhecido pelas pessoas é a gasolina, já que usamos ela para nos locomover com nossos carros para o trabalho ou para a praia. A gasolina sofre um processo de combustão nos motores de combustão interna. O que acontece é que nossos carros, convertendo esse líquido primeiro em calor, através de uma faísca ou através de uma taxa de compressão do ar, e depois em trabalho útil, ou seja, movimento das rodas através de diferentes mecanismos. Para nossos estudos é importante entender bem as propriedades da gasolina, pois vamos a utilizá-la como ponto de referência em relação a outros combustíveis usados nas máquinas térmicas, especialmente nas máquinas de potência a vapor. Então, a gente fazendo uma contextualização do que são os combustíveis, eles praticamente se classificam como aqueles combustíveis que são sólidos, né? A gente pode ter carvão, madeira, e todo tipo de combustível sólido. Aqueles que são líquidos, que a gente conhece muitos dos derivados do petróleo, né? Gasolina, diesel, querosene, etc. E também temos outros que são tipo gás, no gás natural, etanol, etc. Né? Então, os mais usados para os sistemas de geração de potência a vapor são os líquidos e os gases, especialmente. Mas tem outros geradores que usam material orgânico, como já seja carvão ou resíduos de outros processos, para gerar seu combustão. Bem? Então, na tabela, são comparadas as eficiências de alguns combustíveis alternativos em relação à gasolina. E é possível observar que que o gás natural apresenta menor conteúdo de energia por litro de combustível entre todos os enumerados já. O diesel pesado é o que apresenta mais energia para ser convertida em calor e logo em trabalho útil. Então, a gente observando aqui a tabela, temos então combustíveis como gasolina, diesel leve, diesel pesado, GLP, que é gás liquefeito de petróleo, principalmente propano. Temos etanol ou álcool etílico, temos metanol ou álcool metílico, temos GNC, gás natural comprimido, principalmente metanol, a 200 atmosferas. Temos GNL, gás natural liquefeito, principalmente metanol. E cada um deles mais tem então um conteúdo de energia de quilojoules por litro de eles, né? Além disso, mas existe a gente está mostrando aqui uma equivalência que ele tem respeito à gasolina, né? Então, se a gente compara gasolina a gasolina, o conteúdo da gasolina é de 31.850 kJ por litro. Portanto, mas tem aqui uma equivalência de gasolina de 1, né? Já quando a gente compara gasolina com diesel, o diesel tem 33.170 kJ litros. Temos então uma equivalência de 0,96. Ou seja, temos uma quantidade de energia ainda maior, né? No diesel que na gasolina. Assim, a gente pode observar também o diesel pesado, com uma equivalência de 0,89. Tem mais ainda energia, né? Se a gente já compara o que é o propanol, do gás liquefeito, a gente tem 1,36. Aqui já o conteúdo de energia é menor, né? Desta aqui. Se a gente compara o etanol, também 1,08, conteúdo de energia menor. O metanol é o que tem também um dos segundos com menos quantidade de energia, com uma equivalência de 1,75. Ou seja, por cada litro de gasolina você vai precisar 1,75 litro de o que é metanol, né?
Assim, mais ou menos a comparação. Já no caso do gás natural comprimido, a 200 atmosferas, temos 3,94 de equivalência. Ou seja, por cada litro de gasolina você vai precisar 3, quase 4 litros de gás natural, né? Para fazer a mesma relação de combustão. E finalmente, a gente tem o gás natural liquefeito, que tem uma equivalência de 1,55. Então a gente pode ver aqui o poder que tem a gasolina e o diesel com respeito à conversão da energia, não? O conteúdo de energia que ele tem por litro. Então, geralmente nos motores de combustão interna, se a gente dá uma olhada naqueles, como os motores de nossos carros, a gente usa muito gasolina ou diesel. Por quê? Porque eles têm uma quantidade de energia ainda maior. Já em sistemas um pouco mais fechados, caldeiras, né? A gente usa geralmente gás natural, né? Ou materiais orgânicos, sólidos, que ajudam, não tem muita quantidade de energia, mas é um pouco mais fácil de distribuir o calor dentro do equipamento. Bem? Perfeito. Então, a gente já conheceu o que são os combustíveis, né? Então, para conhecer o que é o processo de combustão, a gente conhece combustível, o ar, e, portanto, quando a gente combina eles dois, temos a energia, não? Energia liberada. Nos sistemas térmicos, é essencial conhecer o processo de combustão, já que através dele é que ocorre a transformação de matéria em energia. Portanto, é muito importante relembrar o conceito do chamado triângulo de fogo. Ele é uma representação que descreve os três componentes necessários para gerar fogo: combustível, comburente e energia de ativação. Anteriormente, nós já vimos tipos de combustíveis, não? Mais usados no sistema de potência a vapor. Nos sistemas térmicos, o carburante é o ar. E geralmente a fonte de energia pode ser uma faísca, pode ser uma relação de compressão, etc, etc. Bem? Então a gente vai começar a falar sobre o que é o ar, né? Em nosso processo de combustão. Mas primeiro, vamos lá. O que é a combustão? Então, ao final, o que é a combustão? A combustão é uma relação química. Em um combustível é oxidado e uma grande quantidade de energia é liberada. Essa energia é convertida em calor, o qual é transferido à água dentro da caldeira, acelerando as moléculas e mudando seu estado físico para vapor. Pode ser vapor saturado, sobrecalentado, né? Para que aconteça uma combustão, portanto, precisamos de um combustível e de ar. Então, como a gente mostra aqui na representação, sempre é muito importante conhecer o combustível, conhecer o ar, né? E, portanto, colocando uma fonte de energia, vai acontecer a combustão. Bem? E a liberação da energia. Então, nas combustões de sistemas de potência a vapor, que funcionam através de um ciclo Rankine, que é o que a gente está analisando aqui, conhecendo mais aprofundadamente, o ar é o componente de oxidação. Ele é considerado o oxidante mais usado nos processos de combustão em todo o mundo. Né? O ar atmosférico não é só de oxigênio, né? A gente pensa que, não, o ar é oxigênio, porque é o que deixa a gente respirar no mundo. Mas não é. O ar tem muitas coisas mais, né? Então, ele é uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Então, temos, nessa mistura, a gente tem um 78,084% de nitrogênio. A gente respira mais nitrogênio que oxigênio, né? E a outra parte, temos
9,46% de oxigênio. Mas, e então, outro 0,93%, o que é? Então, a resposta é, esse outro 0,93% são muitos materiais diferentes, onde a gente pode ter dióxido de carbono, nitrogênio, potássio, neon, hélio, etc. Então, aqui na representação que a gente trouxe para mostrar para vocês, a gente vê a proporção do nitrogênio, do oxigênio e do aquele restante, 0,93, né? E dá para observar que geralmente esse 0,93% ele é dióxido de carbono, né? A gente tem dióxido de carbono no ar. E outra porcentagem deles é hidrogênio, potássio e demais, né? Então, o ar que está na câmara de combustão normalmente contém vapor de água, não? Ou umidade, que também merece ser levada em conta. Então, é algo muito complexo, mas que a gente sempre vai simplificar a que o ar sempre tem nitrogênio e oxigênio, bem? Aqui, geralmente, a gente traz a proporção em moles também, para que você tenha uma ideia de como ele se compara. Bem, então, durante o processo de combustão, os componentes que existem antes da reação ocorrem são chamados de reagentes. Então, no nosso processo de combustão, os reagentes sempre são o combustível e o ar. Né? Já os elementos que sobram após a reação são chamados de produtos. E aqui nos produtos a gente pode ter gases de combustão, a gente pode ter vapor de água ou água líquida, a gente pode ter outros tipos de gás. Tá? Depende de como acontece a combustão, né? Então, o processo de combustão tem seus componentes principais, né? Geralmente ele vai acontecer na câmara de combustão, que é representada aqui pelo quadrado cinza, e sempre vamos ter a entrada dos reagentes, que através de uma fonte de energia eles vão reaccionar e formar produtos como gases e água. Bem? Então, como afirmamos anteriormente, para a formação do triângulo de fogo precisamos de 3 componentes. Até agora analisamos apenas 2, né? O combustível e a energia. Perdão, o combustível e o ar. Né? O que nos falta para fechar o triângulo é saber qual é a fonte de energia que dá início ao processo de combustão, ou seja, o que gera a faísca. Bem? Nos sistemas de potência a vapor, a combustão ocorre nas câmaras de combustão das caldeiras, geralmente. Bem? Trata-se de um recinto fechado, o qual o ar e o combustível são misturados. Porém, é necessária a existência de alguma condição específica para que a combustão de fato aconteça, né? Portanto, só colocar um combustível em contato com oxigênio não é suficiente para iniciar um processo de combustão. Ainda bem, não? No contrário, todo mundo já estaria em chamas. Então, para entender melhor, vamos estudar 3 conceitos muito importantes na combustão. Né? Então, entre eles, temos a temperatura de ignição, a razão de compressão, razão de ar combustível e o princípio de conservação de massa. Então, o que acontece aqui? Tipo, a gente pode ter o combustível e o ar, não? A gente pode ter dentro de uma garrafa combustível e abrir ela e não vai acontecer nada. Então, a gente precisa de algumas condições para que a combustão aconteça mesmo. Né? Então, uma dessas razões são essas aqui. A temperatura de ignição, a razão ar combustível e o princípio de conservação da massa. Bem, então, a temperatura de ignição é aquela temperatura onde a mistura de ar combustível inicia o processo de queima. Bem? Então, se conhece como temperatura de ignição. Esta pode ser induzida pela faísca ou pode ser induzida pela razão de compressão do ar. Né?
que aumenta a temperatura e aumenta a pressão. A razão ar combustível, então essa razão ar combustível nos indica a quantidade de massa de combustível com respeito à quantidade de massa do ar. Então, tipo, no exemplo aqui do esquema, a gente tem 1 quilograma de combustível e temos 17 quilogramas de ar. Quando a gente mistura isso lá na câmara de combustão, a gente ao final vai queimar 18 quilogramas de material, né? Portanto, o princípio da conservação da massa é muito importante para você conhecer o que está entrando no nosso sistema e o que está saindo do nosso sistema, ou também a gente pode falar de volume de controle. Né? Portanto, a relação ar-combustível é a divisão entre a quantidade de ar sobre a quantidade de combustível. E, portanto, sempre a gente vai ter uma saída, no caso, os produtos de 18 quilogramas. Bem? E o princípio da conservação da massa a gente já conhece muito bem em todos os cálculos de energia. Bem? Perfeito. Então, o que acontece? Os processos de combustão podem ser divididos em dois tipos de combustão, né? Combustão completa e combustão incompleta. A classificação aqui em cima é baseada na quantidade de oxigênio disponível para combustão. Em outras palavras, se há oxigênio o suficiente para todo o combustível seja queimado, trata-se de uma combustão completa. Bem? Já quando não há o oxigênio suficiente ou bastante para queimar o combustível de forma total, a combustão é chamada de combustão incompleta. Então, por isso precisamos calcular a quantidade mínima de ar necessária para que o processo seja completo e todo o combustível seja queimado neste caso, né? Então, quando isso não acontece, restam moléculas de CO ou de carbono só, e também, muitas vezes, restam moléculas de água junto com os produtos da reação. Né? A quantidade mínima de ar necessária para que a combustão seja completa, sim? Ou seja, que completar essa massa proporcional para queimar todo o combustível é chamada de ar estequiométrico ou ar teórico. Né? O processo de combustão ideal, no qual um combustível é completamente queimado com ar teórico, é chamado de combustão estequiométrica ou combustão teórica. Então, sempre vocês, na hora de calcular o que é um processo de combustão, a gente sempre trabalha com o que se chama ar estequiométrico e combustão estequiométrica. Bem? Por quê? Porque, tipo, é um estado ideal onde você consiga determinar mais facilmente os produtos da saída, né? Os produtos da combustão. Porque se você analisa o que é uma combustão real, você vai ter muita coisa saindo lá nos produtos e vai se complicar mais ainda os cálculos ou a projeção de um sistema de potência a vapor. Bem? Então, por exemplo, uma combustão teórica para o seguinte combustível, né? Aqui temos metanol, oxigênio, ar atmosférico. A gente já pode ver que temos oxigênio e nitrogênio. E se a gente coloca isso aqui a fazer combustão, a gente tem CO2, sim? Temos água e temos nitrogênio. Observe-se que os produtos da combustão teórica não contêm metano, não queimado em nenhum. Então a gente não tem nem carbono, molécula de carbono, nem molécula de hidrogênio soltas, ou de CO, ou oxigênio livre, né? A gente tem tudo bem formado na saída: água, CO2, dióxido de carbono e nitrogênio. Bem? Isso que aconteceria na combustão teórica. Bem? Mas na realidade não acontece. Bem?
Então, nos processos de combustão real, a prática comum é usar mais ar, né? A gente vai usar mais ar na combustão do que a quantidade estequiométrica calculada, né? Então, a quantidade estequiométrica de ar é só o limite mínimo, né, que a gente deve colocar para que aconteça a combustão. Então, assim aumenta as chances de combustão completa, ou ainda para controlar a temperatura da câmara de combustão, né? Então, quando a combustão apresenta essa quantidade maior de ar, chamamos de excesso de ar. Mas quando a quantidade de ar existente é menor do que a quantidade estequiométrica, a nomenclatura utilizada é deficiência de ar. E ela é expressa como um percentual. Então, aqui é muito importante ter claro esse conceito. Saber a diferença que existe entre uma combustão teórica e uma combustão real. Na combustão teórica, a gente faz uma proporção da quantidade de combustível e quantidade de ar. Elas devem ser iguais, né? No caso da combustão real, a gente sempre coloca mais ar para poder que o combustível todo seja queimado, mesmo ainda de que tenhamos ao final resíduos de ar, né? Então, geralmente, nos processos de combustão reais, é difícil prever a quantidade final dos produtos, principalmente quando há excesso de ar em nossa câmara de combustão. Portanto, com o objetivo de conhecer a composição exata dos produtos da combustão, foi desenvolvido um equipamento que analisa os gases da combustão da saída. Este equipamento é chamado analisador de gases de Orsat. Identifica os componentes da combustão, relevando, assim como muito mais precisão, os produtos finais da reação. Então, praticamente, a gente tem uma entrada dos gases de combustão, os produtos da combustão, os quais entram no equipamento que a gente tem aqui. E através de várias deformações químicas aqui, a gente vai dividindo a quantidade e o equipamento vai mostrando a quantidade de moles que tem cada um deles. É uma forma mais fácil de identificar, no caso das combustões reais, nossos produtos finais. Perfeito. Então, quando trabalhamos com combustão, é essencial estarmos por dentro da termodinâmica. As propriedades termodinâmicas dos combustíveis são as chaves para a realização dos nossos balanços de energias. Por isso, conhecer e entender as principais características termodinâmicas dessas substâncias, desses combustíveis, é essencial para a combustão seja bem sucedida. Sim? Então a gente se pergunta lá, propriedades físicas dos combustíveis, o que é isso? Sistemas reativos, entropia, nossa, difícil, né? Então você pode ficar um pouco lembrando lá em sua termodinâmica o que significa esses termos aqui. Mas a gente vai explicar cada um deles e especialmente o que se trata da entalpia de formação, o que são sistemas fechados em regime permanente e como acontecem essas variações de entropia. Hein? Por quê? Porque são muito importantes para fazer nossos balanços de energia, nossos cálculos de quantidade de calor que estamos gerando para nosso sistema de potência a vapor. Bem? Vamos lá então. Então, o primeiro conceito que a gente tem que conhecer é energia química. Então, durante os processos de combustão, ocorre a transformação da matéria em energia química, resultando em calor ou uma fonte quente. Você sabe como este processo ocorre? Não? Então, bem, durante a combustão é desencadenada uma reação química, em algumas ligações dos átomos que formam as moléculas dos combustíveis e do ar são quebradas e novas ligações se formam. Então, a energia química associada a essas ligações
Opa, perdão. A energia química associada a essas ligações depende das substâncias envolvidas e é diferente para reagentes e produtos. Portanto, se fizermos um balanço dessa energia, obtemos o seguinte, que a energia do sistema, que está lá em reação, é igual à energia do estado mais a energia de equilíbrio. Bem? Praticamente é um balanço de energia. Né? Então, muitas vezes, quando a gente põe em reação os reagentes, que é combustível e ar, eles têm diferentes tipos de energia. Então, temos energia nuclear, que é aquela que junta os prótons, neutrões, né, do átomo. Temos a energia química, que é produzida ou conformada pela molécula mesmo. Né? Temos outra energia que se chama energia latente, que é aquela energia que junta essas moléculas, não? Tipo, pode ser em enlaces, sim, pontes de hidrogênio ou em forças de outro tipo. Né? É muito importante saber o que temos lá. Lá temos uma fonte de energia química. Portanto, o conhecimento dessa termodinâmica das reações é muito importante. Né? Por outro lado, geralmente, sempre que a gente vai fazer um balanço de energia de uma combustão, temos que ter um estado de referência, ou padrão, né? Um estado de padrão. O estado de referência escolhido para muitos dos cálculos que vocês vão encontrar nos livros da termodinâmica sempre vai ser uma temperatura de 25 graus Celsius ou 77 graus Fahrenheit e uma atmosfera. Bem? Então, quando o processo envolve reações químicas, é essencial definir um estado de referência, não? Já que a composição do sistema, ao final do processo de combustão, não é mais igual que aquela que a gente começou no início. Bem? Portanto, todas as propriedades dos componentes de combustão mudam. Então, por isso que é muito mais complicado analisar uma combustão real. Por quê? Porque todos os estados mudam. Por quê? Porque muitas vezes temos excessos de ar. Ao ter excesso de ar, a gente pode obter outras reações que as padrões. Bem? Perfeito. Então, digamos as entalpias. Então, nos processos de combustão existem três tipos de entalpias, que são muito importantes. Né? Primeiro temos que a entalpia de combustão é uma propriedade muito útil para análise dos processos de combustão dos combustíveis. Então, analisar ela é ainda mais importante, verdade? Então, durante a combustão, aí há diferentes tipos de entalpias apresentadas pelos combustíveis. Temos o que são entalpia de reação, entalpia de combustão e entalpia de formação. Bem? A entalpia de reação, geralmente você vai encontrar nos livros com HR, é definida como a diferença entre a entalpia dos produtos em um estado específico e a entalpia dos reagentes em um estado padrão também, não específico, para uma reação completa. Por outro lado, a entalpia de combustão, que ela é encontrada na nomenclatura como HC, representa a quantidade de calor liberada durante um processo de combustão em regime permanente. Então, deixando claro aqui, tanto a entalpia dos reagentes como a entalpia dos, de combustão, sempre vamos ter uma diferença entre o que são os produtos e os reagentes. Né? Então, geralmente, essas duas entalpias são diferenças dos valores. Né? Uma indica a quantidade de calor liberada e outra o estado dos produtos, não? Como eles mudaram com essa combustão. Por outro lado, a gente tem também a entalpia de formação. Então, pode ser vista como uma entalpia de uma substância em um estado específico, devido à sua composição química. Para
estabelecermos um ponto de partida, atribuímos a entalpia de formação de todos os elementos estáveis, como são oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono, o valor zero no estado de referência padrão. 25 graus, uma atmosfera. Então, praticamente, quando a gente tem uma combustão, temos as três entalpias acontecendo. Temos a entalpia de reação, que sabemos que é a variação dos produtos, dos reagentes. A entalpia de combustão, a quantidade de calor que estamos dando para nosso sistema. E a entalpia de formação. Formação de quê? Formação dos novos produtos que a gente vai ter ao final da combustão. Aqui temos um valor específico para um tipo de produto. A entalpia de formação é de menos 393 kJ por kmol do CO2. Então a gente precisa toda essa energia para formar uma molécula, uma mol de CO2. No caso, aqui a gente coloca reaccionar o que é uma mol, 1 kmol de carbono e 1 kmol de oxigênio, para obter 1 mol de CO2. Perfeito. Outro conceito que é muito importante é o conceito do calor específico do combustível. Este aqui é definido como a quantidade de calor liberado quando ele é queimado completamente, em um processo em regime permanente. Então, dentro do calor específico, a gente tem duas classificações. Poder calorífico superior, designado por PCS, que é quando temos água dos produtos em forma líquida. E poder calorífico inferior, quando temos água em forma de vapor. Geralmente vocês vão encontrar como CHC para este tipo de entalpia que está relacionada com o poder calorífico. Outra proporção que a gente tem, que é o poder calorífico superior, é igual ao poder calorífico inferior, mais a massa, a entalpia de líquido e vapor da água. Para sistemas que estão em regime permanente de combustão, a energia de entrada é igual à energia de saída. Verdade? Primeira lei da termodinâmica. Para os sistemas reativos, as mudanças de energia potencial e energia cinética são sempre consideradas desprezíveis. Por quê? Porque podemos observar que dentro de uma câmara de combustão, essas variações não são muito relevantes. Então, quando se faz o balanço de energia, o calor de saída, ou seja, aquele que vai ser transferido à água, no nosso sistema de potência vapor, é igual à diferença entre a soma da entalpia de formação e a entalpia sensível específica, e a entalpia sensível no estado de referência, tanto dos produtos quanto dos reagentes. Então, se a gente vê aqui, temos sempre que cumprir a conservação da energia também, não? Energia de entrada igual a energia de saída. Mesmo aquela lei da conservação da massa. Então, geralmente, se você quer calcular a quantidade de calor que a gente vai transferir ao nosso sistema, sim, neste caso, no sistema de potência vapor, a nossa caldeira que vai conter, sempre vai ser pela soma, primeiro, da energia de formação dos reagentes, mais a energia sensível, sim, menos a energia sensível de um estado de referência, 25 graus, uma atmosfera, menos a energia, sim, ou entalpias de formação dos produtos, sim, más energia sensível, entalpia sensível dos produtos, menos a entalpia sensível dos produtos em estado de referência. Neste caso, a gente não tem uma energia, uma entalpia de formação
de referência, porque a gente já considerou lá como que para qualquer sistema é igual a zero, né? Perfeito. Mas quando analisamos a energia para um sistema fechado, temos mais um termo em nossa equação. No balanço de energia, temos que a energia do sistema é a diferença entre a energia de saída e a energia de entrada. Então, para evitar o uso de outras propriedades, energia, por exemplo, energia interna de formação, utilizamos a definição de entalpia, né? Então, no caso dos sistemas fechados, onde a combustão está dentro do volume de controle, a gente tem que incluir um termo que é considerado de pressão e volume, né? Tanto dos produtos, tanto dos reagentes, né? Que o qual nos proporciona aquele trabalho útil, né? No caso, por exemplo, a combustão que acontece em um cilindro com pistão, no motor de combustão interna, que é um sistema fechado, né? Perfeito. Na combustão, então, existe um termo muito importante também que define a máxima capacidade de geração de energia do sistema de potência a vapor. Quanto menor for a perda de calor, maior então será a elevação da temperatura. No caso, o limite de nenhuma perda de calor para fora do sistema, ou seja, Q que é igual a zero, a temperatura dos produtos atinge um valor máximo. Bem? Então, temos que ter em conta esta parte, temperatura geótica de chama. Por quê? Porque é um parâmetro para a projeção de caldeiras, especialmente, ou de qualquer sistema térmico, né? Então, nas câmaras de combustão, a temperatura máxima ou mais alta a qual o material pode ser exposto é limitada por questões metalúrgicas. Assim, a temperatura teórica de chama é uma consideração importante a se levar em conta a projetar câmaras de combustão. A temperatura teórica de chama de um processo de combustão em regime permanente é definido pelo Q igual a zero e W igual a zero, né? Calor e trabalho, zeros. Assim, a entalpia dos reagentes e produtos são iguais. Não há variação entre eles, né? É o primeiro parâmetro que a gente tem que ter em conta para calcular o que é a temperatura de chama adiabática, né? Que a gente já sabe, então, é nosso limite enquanto a parte metalúrgica de nossas peças mecânicas, né? Então, a entalpia dos reagentes pode ser determinada com facilidade, mas o cálculo da entalpia dos produtos não é tão direto, né? E mais quando a gente trabalha com combustões reais. Isso se deve ao fato que a temperatura dos produtos não é conhecida, principalmente antes nos cálculos. Então, na figura, vemos o processo de combustão real, no qual há reagentes, produtos, as perdas de calor, combustão incompleta, com excesso de ar, né? Mas a temperatura dos produtos a gente não conhece. E é aí onde começa nosso processo, né? Geralmente temos que ter temperatura dos produtos deve ser menor que a temperatura máxima atingida. Bem, então, nas câmaras de combustão, a gente já viu que a temperatura deve ser mais alta que o material que está exposto, ou seja, no caso das caldeiras, os tubos das caldeiras, a carcaça da caldeira, sim? Todas as peças mecânicas que estão ali dentro. Sim? E, geralmente a temperatura teórica de chama atinge seu valor máximo quando a combustão é completa ou quando a gente tem uma quantidade teórica de ar. Sim? Perfeito. Então, finalmente, a gente observa que a temperatura teórica de chama de um combustível não é única. Portanto, é preciso ter em mente as seguintes questões. Primeiro, o estado dos reagentes, o grau de conclusão da reação,
e a quantidade de ar usada na combustão, né? Então, são os três parâmetros que a gente deve ter em conta para calcular a temperatura de chama adiabática, né? As temperaturas máximas registradas nesses dispositivos são consideravelmente mais baixas do que a temperatura teórica de chama, uma vez que a combustão, em geral, é incompleta, ocorrendo a perda de parte de calor e a dissociação de algumas gases de combustão de altas temperaturas. Então, na realidade, muitas vezes vamos ter também irreversibilidades, né? Perda de calor, por algum motivo, e, portanto, é mais difícil, né, atingir essa temperatura máxima dos produtos. Bem, então, outro parâmetro que a gente deve ter em conta no quanto à combustão é a eficiência da combustão em um gerador de vapor, ou seja, uma caldeira, né? Então, nosso sistema a vapor, o propósito das caldeiras é transferir a maior quantidade de calor possível para a água, bem? Portanto, relacionamos a quantidade de calor transferida à água e o poder calorífico superior do combustível. O uso do poder calorífico superior no cálculo da eficiência térmica das máquinas térmicas a vapor induz um erro, que é menor que utilizar entalpia de combustão. Então, a gente pode calcular essa eficiência, seja utilizando o calor transferido e o ponto calorífico superior do combustível, poder calorífico superior do combustível, mas também é possível fazer o cálculo através das entalpias dos produtos e dos reagentes. Mas vamos a ter um pouco mais de erro, né? Que é usar valores que são tabelados, né? No caso do poder calorífico superior do combustível, e valores que a gente tem calculado, né? Por quilograma de combustível usado em nossa câmara de combustão. Bem? Perfeito. E assim damos por terminado o estudo dos combustíveis, combustão, o sistema de potência e vapor. E aqui temos algumas referências que foram usadas para este material. Então, vocês podem seguir muito por esses três livros, muito importante, cada um traz uma forma diferente de falar sobre o que é a combustão. Sim? Geralmente você vai encontrar na termodinâmica das reações, não? Porque uma combustão é uma reação de liberação de energia química, né? Chegamos ao fim desta aula, espero que você tenha entendido o processo de combustão e a diferença dos que é uma combustão real e uma combustão teórica, como também entendido o conceito de entalpia, de formação e temperatura de chama adiabática. Mas se não ficou claro, ou você ainda tem algumas dúvidas, assista a videoaula quantas vezes quiser. Você também tem outros materiais disponíveis, como o e-book e textos complementares, que ajudarão a resolver o questionário e aprofundar no assunto. Espero que a aula tenha sido produtiva para você e lembre-se sempre de aproveitar os materiais disponíveis. Agradeço por você ter assistido toda a aula e desejo a você bons estudos. Até a próxima.